Paz, minha querida. Hoje é o 19º dia do desafio 30 dias de oração pelos filhos. E o motivo de oração de hoje é: ore para que os seus filhos entendam o princípio da obediência. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Provérbios 6, 20 e 23. Como mãe, sabemos o quanto é importante a obediência na vida dos nossos filhos e o quanto conselhos sábios de nossa parte pode proteger os nossos filhos de errar e sofrer. Como mães, gostaríamos muito de evitar que os nossos filhos errassem, sofressem, mas eles precisam entender o princípio da obediência para que a vida deles sejam abençoadas. Honrar pai e mãe é o segredo para uma vida longa e vitoriosa. O apóstolo Paulo disse que obedecer aos pais é um mandamento com promessa. Promessa de viver longos dias na terra. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20, versículo 12. Infelizmente, muitos filhos são ceifados tão prematuramente por não obedecer e ouvir os conselhos do pai e da mãe. Outros errariam e sofreriam bem menos se atentassem para o ensino e instrução dos pais. Provérbios 1 e 8, Provérbios 6 e 20. Que sejamos mulheres sábias e instruídas na palavra de Deus para ensinar os nossos filhos com sabedoria. Um princípio importante a respeito da instrução, minha querida, é que só podemos ensinar o que vivemos. Algumas mães não têm sucesso ao instruir os filhos porque não vivem o que ensinam. Creia, minha querida, que o seu filho aprenderá bem mais com as suas atitudes do que com as suas palavras. Por isso, é importante que a instrução, o ensino e o aconselhamento sejam baseados em exemplos vividos no dia a dia. No desafio de hoje, ore para que seus filhos sejam obedientes, para que eles abram os ouvidos e o coração para os conselhos e instrução sábias da sua parte, para que Deus mude todo o coração rebelde e desobediente em um coração obediente, para que os filhos entendam o princípio da obediência e o quanto obedecer fará toda a diferença na vida deles adulta. Ore para que Deus faça do coração obstinado um coração inclinado a ouvir, um coração submisso e um coração obediente. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais um dia de oração, por mais um dia de intercessão, por mais um dia de clamor. Eu te agradeço por esta mãe que se juntou a nós
Eu te agradeço pela disposição do nosso coração em te buscar, em te clamar. Também eu quero te agradecer pela vida de cada um dos filhos, ó Deus, que tem sido alvo das nossas orações. Pai querido, atenta para o nosso clamor, atenta para as nossas orações. No dia de hoje, Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, para que os nossos filhos entendam o princípio da obediência. Pai querido, nós sabemos o quanto é importante que eles entendam este princípio para uma vida abençoada, para uma vida longa, para uma vida próspera, Pai. Senhor, nos preocupamos quando os nossos filhos enveredam pelo caminho da rebeldia, da desobediência, da falta de honra aos pais. Pai querido, quantos filhos são ceifados prematuramente por não obedecerem, por não entenderem o princípio da obediência, por viver uma vida de rebeldia, de obstinação. Mas, Senhor, dê aos nossos filhos um coração obediente, não somente a Ti, mas às instruções do Pai, às instruções da Mãe. Dê aos nossos filhos, ó Deus, um coração, Senhor, humilde em obedecer, em honrar, mesmo que seja tão difícil para eles, ó Deus, este princípio, porque eu sei que é, mas dê aos nossos filhos, Senhor, um coração pronto, disposto a obedecer, a honrar o Pai, a honrar a Mãe, Senhor. Deus querido, dê a nós, Senhor, instruções sábias, dê a nós sabedoria, entendimento, inteligência para ensinar os nossos filhos. Pai querido, que possamos ensinar os nossos filhos aquilo que nós vivemos, que possamos passar para os nossos filhos, ó Pai, não apenas a instrução de boca, o ensino de boca, mas que possamos passar para os nossos filhos a instrução vivida no nosso dia a dia. Senhor, eu sei que os nossos filhos irão aprender muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Por isso, Senhor, nos capacite a ter atitudes sábias, nos capacite a edificar com sabedoria. Tira, Senhor, da nossa vida toda tolice, que possamos, ó Deus, nos erguer no dia de hoje para edificar com sabedoria, para construir com sabedoria, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, dê a esta mãe que ainda tem os seus filhos pequenos, dê a ela desde agora sabedoria, estratégia, direção para ensinar os seus pequenos, ó Deus, o princípio da obediência e dê, Senhor, aos corações dos filhos um coração obediente. Vai retirando, Deus, toda obstinação, toda rebeldia. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo do coração dos filhos que ainda são pequenos, do coração dos filhos adolescentes, do coração dos filhos que já são jovens e adultos. Eu repreendo em nome de Jesus toda a dureza, toda a rebeldia, toda a obstinação e desejo de ir contrário às regras e à direção dos pais. Eu repreendo para que este jovem, para que este filho e esta filha sejam libertos para viver o princípio da obediência, o princípio da honra, o princípio do sucesso para a vida deles, ó Pai. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Adriana de Paula, do Mulheres que Edificam. Se ainda não conhece a página ou o blog, acesse agora mesmo e seja abençoada com mensagens que edificarão a sua vida, o seu lar e a sua família.